Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. Querida Rosinha está sempre aqui abrindo nossos encontros. Olá, Rafa. Querida Rosinha, sempre na primeira fila. A Alice também já chegou, a Elô já chegou, a Viviane já está aqui. Que prazer ter vocês todos aqui para mais um encontro. A Gabriela também. Que gostoso! A Elô é segunda da fila. Oi, Deise, oi, Edilene. Todos vocês sejam bem-vindos a mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. E nós temos hoje a presença da Alice Proença. Vamos chamá-la, gente? Vamos aproveitar ao máximo. Hoje falaremos sobre o faz de conta. Que riqueza essa experiência de brincar fazendo de conta. Oi, Alice, Tudo querida. bem? Como é que vai? Tudo Eu vou bem, e jóia, você? Selma? Tudo bem. Delícia estar aqui com você. Nossa, o prazer é meu e todos os seguidores estão assim ansiosos para sua fala, esperando com todo carinho, né, sua presença aqui e suas ideias, né, a alegria, nosso seu entusiasmo colabora muito com as nossas reflexões, Alice. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de fazer parte mais um ano da nossa jornada falando de brincar. Afinal de contas, falar de brincar é para nós uma alegria, porque a gente acredita, né, nessa prática, a gente acredita que é por meio do brincar que a criança vive, que ela aprende, que ela interage e faz suas pesquisas. E é por isso que estamos aqui juntos. Para quem não sabe, né, Alice, por que é que nós estamos fazendo a jornada falando de brincar, especialmente no mês de maio? É porque no mês de maio comemoramos a Semana Mundial do Brincar, que é a última semana do mês, né, favorecido aí por tantas instituições, e especialmente a Aliança pela Infância. E nós já estamos há 3 anos aqui nessa jornada, né? A Alice vem caminhando aí conosco, participando com a gente, e todo esse pessoal aqui também participando das reflexões, das lives. Já tivemos a Rosinha, já tivemos a Elô, e a semana que vem tem muita gente bacana aí também, na expectativa da continuidade da sua fala. Alice, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu queria apresentar você para os nossos seguidores. Alice Proença é escritora, autora, coordenadora, formadora, pedagoga. Ela tem um currículo vastíssimo ligado à formação de professores, à educação infantil, às experiências de coordenação pedagógica em escolas de educação infantil. Também tem vínculos com os anos iniciais. Ela tem um repertório de experiência, gente, tão rico. E para consolidar mais, né, tudo que de bom a Alice traz, além da autoria dos livros dela, tenho aqui um Tô deles, vendo ali atrás, o está ali verdinho. ilustrando a nossa estante, é que ela tem um grupo de estudo que é assim maravilhoso, né? Eu sou gepiana, estou segundo ano sendo gepiana e não quero mais sair. Tamanhas reflexões, né? O quanto eu, enquanto pessoa, ganho estando assim nos braços, né? Enlaçadas pelas reflexões da Alice. Então, gente, a Alice é essa querida entusiasta da infância e que não é à toa que está aqui sendo convidada para falar sobre suas experiências a respeito do brincar e hoje especialmente sobre o faz de conta. Muito obrigada, Alice. Fique à Eu, vontade. eu que agradeço muito estar aqui com você, compartilhando esse tema que tanto me encanta, porque acho que quem trabalha com criança, quem trabalha com humanos, quem trabalha com adultos, professores que estão também relacionados à infância, cada vez mais nós precisamos nos desafiar a olhar para as situações do cotidiano de uma forma brincante, porque acho que quanto mais nós mergulhamos nessa proposta lúdica, mais nós nos humanizamos. E acho que é esse um grande desafio,
as crianças agradecem, as crianças precisam de adultos que estejam ali disponíveis para se encantar com as suas brincadeiras, com as suas aventuras, com as suas pesquisas, com as suas provocações no mundo em que elas buscam compreender o tempo inteiro. Então, eu agradeço muito poder estar aqui com você, porque realmente é um tema absolutamente encantador. Eu que sou professora há 50 anos. Esse ano estou fazendo 50 anos de docência. Então, para mim é um desafio enorme lidar com tudo isso e, de repente, o próprio mundo nos convocou, nos desafiou a olharmos de um outro lugar, como essas telas do computador, e, principalmente, nós buscarmos o que de fato é significativo. E aí, quando nós fomos desafiados pela pandemia do Covid-19, eu acho que cada vez mais nós temos a clareza da importância do brincar. Aonde for, do jeito que for, na situação que a criança estiver. Mas como nós precisamos cada vez mais mostrar para as crianças o valor que as suas brincadeiras têm e o quanto nós podemos entrar em relação com elas para descobrir o que elas estão querendo nos dizer. Por isso, agradeço muito o convite para estar aqui. Que delícia, nossa. Suas palavras, Alice, vão ao encontro desse trecho do livro da Adriana Friedman que eu gostaria de ler para nós começarmos nossas reflexões. Tem tanta gente aqui querida. Obrigada, pessoal, por estar aqui, todo mundo prestigiando aqui a presença da Alice. Vamos aprender juntos hoje. Estou lendo esse livro, Linguagens e Culturas Infantis, da Adriana Friedman. Maravilha! As brincadeiras de faz de conta dizem do mundo, da vida, das emoções de quem brinca. Quem não brinca ou brincou de faz de conta? Esta é uma brincadeira misteriosa, infinita nas suas possibilidades, repertórios, espaços, objetos, personagens, tramas, tantos quantos os incontáveis momentos em que cada brincadeira acontece, mesmo que brincada e rebrincada pelas crianças. Alice, conta para nós de onde vem essa energia, né? Esse vínculo das crianças. Volta na pergunta que a sua internet deu uma falhada. Conta para nós. Opa. Conta para nós de onde você acha que vem essa energia das crianças, esse vínculo das crianças, para trazer a força do brincar e o faz de conta. Eu acho que a energia das crianças vem pelo fato de que brincar é a sua linguagem genuína para se apropriar do mundo que ela tem ao seu redor. A criança, o bebê, o recém-nascido, o tempo inteiro eles vêm ao mundo com uma curiosidade enorme. E eu acho que é esse curiosar, essa curiosidade que nós precisamos cada vez mais alimentar nas brincadeiras de criança. Esse bebê que vai o tempo inteiro explorando o mundo num jogo que inicialmente é muito mais de exercício, e à medida em que ele vai construindo essa capacidade simbólica, ele vai jogando e transformando essa energia nesse jogo do faz de conta. E acho que cada vez mais essa energia também vai sendo alimentada por adultos que estejam disponíveis a olhar para isso como uma linguagem da criança. E no momento em que nós atribuímos sentido a essa linguagem do brincar, nós estamos o tempo inteiro quase que dizendo para as crianças: conta para mim o que você está querendo saber. E é nessa escuta, nessa observação, nessa atenção, nessa relação é que nós vamos fortalecendo esses vínculos e cada vez mais nós vamos mergulhando nessa possibilidade de pequenas investigações iniciais se transformarem em grandes pesquisas. Portanto, essa brincadeira vai cada vez mais alimentando essa possibilidade de investigação da criança nessa tentativa de compreender o mundo que tem a seu redor.
Então, de certa forma, Alice, as crianças representam, no faz de conta, as suas experiências de vida, as suas vivências, as referências que ela tem ao redor, com os adultos que cuidam dela. É essa energia que ela capta, né, nesse olhar, nesse observar, nesse pesquisar e transforma na brincadeira do faz de conta. É isso? Isso, e nesse faz de conta, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade enorme de lidar com questões da criança que são fundamentais para a sua aprendizagem. É não só essa curiosidade, mas alimentando essa pesquisa, nessa postura de escuta, nessa postura de observação, e o quanto a aprendizagem é fruto de relações que essa criança vai poder mergulhar, se aprofundar e ter, ou com seus educadores, ou com seus parceiros maiores, crianças maiores, ou com crianças da mesma idade, ou inclusive relações com os objetos que trazem tantas informações para as crianças. Portanto, eu acho que cada vez mais, quando essa criança mergulha nessa postura lúdica, brincante, ela vai construindo uma atitude diante do mundo. E essa postura que ela vai construindo requer um adulto que também tenha um olhar que brincar não é qualquer coisa, mas o brincar requer que nós adultos também mantemos um encantamento, uma curiosidade e que a gente possa olhar para tudo isso e dizer o que é que essa criança está querendo me dizer. E eu acho que daqui também entra um desafio muito grande, que é não pôr respostas nas atitudes das crianças, não colocarmos, vamos dizer, ficar o tempo inteiro pondo brincadeiras para essas crianças fazerem, mas na nossa postura, nós vamos mostrando a imagem de criança que nós temos. Porque se essa criança ela é potente, é uma criança naturalmente curiosa, que por si só ela quer conhecer o mundo, ela está ali ávida para descobrir tudo aquilo que ela tem a seu redor. Se nós dermos o próprio espaço, se nós dermos o tempo, se nós dermos um olhar acolhedor, a presença, nós vamos fazer com que a criança, por ela mesma, com os seus pares, ou sozinha, ou no tempo de espera, ou no silêncio, ou na pausa, possa mergulhar nessa investigação. E aí entra para nós um desafio, Selma, que eu acho muito interessante no brincar, que é o papel do adulto de interpretar aquilo que ele vê, nas suas interpretações, sem ele atropelar, dando esse espaço para a criança, mas essas interpretações que ele vai fazendo, elas são fruto do vínculo que o adulto tem com essa criança e, principalmente, o quanto ele aposta que aquilo é uma linguagem expressiva. Se nós olharmos para o brincar como uma linguagem expressiva, um canal de comunicação da criança, cada vez mais nós vamos potencializar junto com todas as outras, como dizia Malaguzzi, a criança é feita de 100. Então, é no brincar, é no corpo, é no movimento, na música, na literatura, na arte, todas essas linguagens integradas, mas cada vez mais dando espaço para a potência da criança, para que ela possa mergulhar nas suas investigações. Esse eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos. E quando nós chegamos nessa etapa de simbolização, por volta dos 2 anos, quando essa criança mergulha nesse jogo simbólico, eu acho que essa postura de busca, de pesquisa, que desde do bebezinho a criança está o tempo inteiro mergulhada, cada vez mais nós vamos aprofundando e vamos dando para a criança essa oportunidade de que ela possa viver papéis diferentes, que ela possa alternar possibilidades. E eu acho que aqui,
desse caminho original, desse corpo que está o tempo inteiro em pesquisa, nós vamos também possibilitando que essa criança seja uma coisa, seja outra, mas que com risco, que ela mergulhe, mas com a proteção de adultos que estão ali validando as pesquisas que são da criança e não nossas. Então, é nesse momento, é nessa relação que nós vamos cada vez mais dando para a criança a possibilidade de construir uma atitude diante do mundo, uma atitude de quem quer compreender, quem quer saber, quem é autor das suas pesquisas, e não alguém que está o tempo inteiro apenas recebendo coisas prontas, como, por exemplo, crianças que vão em festas, que têm o tempo inteiro monitores, que estão ali excitando as crianças, fazendo propostas, como se elas sozinhas não fossem potencializar pesquisas, investigações e brincadeiras interessantes. Eu acho que, assim, cada vez mais a cultura vai sendo valorizada e nós, adultos, sim, nós vamos mostrando para a criança, apresentando brincadeiras culturais, como ciranda-cirandinha, como rodopiar, como pular amarelinha, como uma série de brincadeiras culturais que, se nós não apresentarmos, elas não vão se apropriar, se nós não brincarmos com elas. Mas o jogo simbólico, esse espaço do faz de conta, é a forma que a criança tem para compreender o mundo, a cultura, para compreender tudo aquilo que tem a seu redor. Eu me lembro, uma vez na escola, que eu era coordenadora, muito tempo atrás, e eu tinha essa cena, eu nunca vou me esquecer, que eu acho que exemplifica bem o que eu estou falando. E eu tinha um menininho de 2 anos, que ele chegava super bem na escola, ele entrava, ele cumprimentava todo mundo, ele ia para o pátio brincar. E, de repente, esse menino chegou na escola, já era em abril, e ele começa, todos os dias, quando ele chegava, ele ia para o pátio, ele voltava para a secretaria, que é por onde ele entrava, e ele pegava um jornal e punha debaixo do braço, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Ele fazia 30 vezes isso. De repente, ele punha o jornal na mesa e ia lá para dentro, para o pátio. E eu, observando, eu recebia as crianças como coordenadora todos os dias, e eu observando, porque acho que o maior desafio na brincadeira, no faz de conta, em especial, é essa observação do adulto. E, de repente, 20 dias depois, o pai que estava viajando volta para levá-lo à escola e o pai chega com o jornal debaixo do braço. Então, você percebe que o quanto esse menino, esse ato de ver o pai, de observar, era uma forma que ele tinha, ao pôr o jornal, de trazer o pai para perto dele. Então, eu acho que são esses pequenos indícios que vão nos dando pistas o quanto as crianças nos dizem suas emoções, seus medos, suas angústias. Eu me lembro de uma outra criança pequena também, que tinha acabado de ter uma irmãzinha, e ela pegava uma boneca da escola, todo dia ela punha no colo, acalentava, jogava no chão, pisava, punha no colo, voltava. Então, acho que são esses exercícios que vão dando para a criança a saúde mental, a possibilidade de lidar com todas essas situações do cotidiano, mas de uma forma protegida, onde ela se arrisca, porque ela não vai nem sair da escola porque o pai não trouxe, nem bater no seu bebezinho em casa, mas ela tem, pelo objeto intermediário, uma forma de lidar com essas emoções. Portanto, extravasar seus sentimentos e buscar, de uma forma ou de outra, compreender algo numa situação na qual ela está inserida. Portanto, quando se fala nesse faz de conta, eu disse, é só isso, é tudo isso, eu acho que é algo mágico para essa criança poder mergulhar numa situação imaginária de possibilidades. Então, muitas e muitas vezes a gente fala, mas isso que ela está investigando não é realidade. Para ela é.
Então, é nesse momento que ela pega uma determinada coisa que está incomodando, mas que ela não sabe verbalizar, e ela vai, nesse jogo, nessa brincadeira, mergulhar nesse espaço de exploração. E dessa forma, buscando uma solução que é autoral, porque é uma solução que para ela vai fazendo sentido. Portanto, eu digo, é uma forma que ela tem de cada vez mais se apropriar dessa postura de investigação, de compreensão de mundo e poder, de uma forma ou de outra, apreender aquilo que ela quer aprender com significado. Por isso, eu acho cada vez mais que essa postura, que esse faz de conta, alimenta esse olhar, alimenta e acalma a alma dessa criança, porque o brincar é a própria alma da criança, a linguagem que ela tem. Quanto menor ela é, de se apropriar desse mundo, quer seja por um jogo de exercício, por um jogo de construção, depois por um jogo de regras, mas que, como traz o Piaget ou como traz o Vygotsky, em todas essas etapas de construção do jogo, cada vez mais nós temos uma relação que a criança do mundo interno e o mundo externo que vai dando para ela essa possibilidade de se constituir como sujeito. Alice, quanta coisa maravilhosa você trouxe aqui nesse pacote de reflexão. Vou pescar algumas coisas interessantes que você trouxe. Você terminou amarrando, né, essa frase da Adriana Friedman que nós trouxemos no início da nossa conversa, a respeito dessa criança interna, essa criança externa, que se joga, né, não faz de conta, e ali organiza seus sentimentos, suas ações, suas reações, e vai tentando lidar com os próprios conflitos e aquilo que vem ou incomodando ou alegrando, ela vem representando a sua realidade por meio do jogo simbólico. Você falou também o quanto é importante o adulto garantir tempo, escuta, espaço para que esse jogo simbólico realmente aconteça, sem a interferência direta de ensinar a fazer, né, de ensinar a representar, porém, dando a oportunidade de que isso aconteça. E a partir dos 2 anos, como você disse, essa criança já tem essa capacidade de simbolizar aquilo que está ao seu redor, trazer o cotidiano para a brincadeira e considerando essa brincadeira como representação da vida, né? É aí que nós, enquanto professores, enquanto família, precisamos estar atentos. O que você falou também, que ficou muito marcante nesse relato, na sua narrativa, é a questão do vínculo. Porque quando nós, adultos, estamos dedicados a acompanhar essa criança, seja na sala de aula, né, na sala de referência, na escola como um todo, ou em casa, enquanto ela brinca, nós conseguimos, né, olhar para ela, interpretar esse brincar, interpretar entre aspas, né, mas conhecer aquilo que está sendo expresso por ela, quando a gente faz esse vínculo, quando ela permite que a gente também tenha esse vínculo, quando esses laços estão fortalecidos, porque nós conhecemos a criança, sabemos da história dela, sabemos aquilo que ela está vivendo. E por isso, quando acontece, por exemplo, né, da história que você trouxe da menina e o bebê, quando ela pisar em cima do bebê, a gente não vai lá e vai falar, não faz isso. Nós já conseguimos compreender o que é que ela está lidando e de que forma ela escolheu para lidar com aquilo que a está angustiando. Então, esse vínculo é fundamental, não é, Alice? Para nós, enquanto professores, termos com os nossos alunos e os pais terem com os seus filhos, e não há forma melhor de criar vínculo, senão pelo olhar, senão pela atenção, senão pela dedicado olhar, pela essa escuta que a gente diz tão atenta, mas verdadeira mesmo, focado nessa criança, não é? E eu acho que vínculo ele vai se constituindo, inclusive,
Vínculo, no latim, quer dizer brinco. O vínculo vai se constituindo e se fortalecendo a partir de uma imagem que eu tenho de criança. Isso quer dizer o quê? Eu espero, eu potencializo, eu crio um ambiente, eu dou esse tempo, eu abro esse tempo, eu garanto esse tempo para a criança, principalmente eu vejo muito em relação à interrupção, à finalização das brincadeiras. Por quê? Se eu olho para um faz de conta como algo que as crianças têm como um espaço de experiências, eu não chego, de repente, uma criança e falo, olha, agora acabou, tchau, sai todo mundo correndo porque está na hora de fazer tal coisa. Eu simplesmente estou querendo dizer que aquilo não era algo tão potente quanto eu estou imaginando. Mas se eu acredito que essa brincadeira é um espaço de experiência rico, potente, onde a criança está de fato mergulhada numa experiência de algo que a toque, no conceito do Larossa, que é algo que afeta, se eu tiver, por exemplo, que sair e ter, porque é hora do lanche, porque eu tenho que sair com aquelas crianças, porque há uma estrutura, chegou a hora da saída, eu tenho que organizar aquele espaço para não atrasar, aí entra numa outra relação. Como é que eu crio combinados com essa criança para que isso possa acontecer? Desde, se eu puder deixar um lugar organizado do jeito que as crianças deixaram, para que ela possa dar continuidade, ou eu posso tirar uma foto, eu posso pegar aquela construção da criança, aquele cenário, e deixar numa caixa, deixar num canto. Então, acho que nesse momento eu estou trazendo para a criança um princípio central de todo esse olhar que eu estou falando, que é a continuidade. Por quê? Se as coisas são potentes, as coisas têm que ter a garantia de que elas podem continuar. Por isso, aqui nós temos a própria essência de um pensamento projetual, que é esse pensamento que não se interrompe na hora do relógio, mas se interrompe e se organiza num tempo da experiência para que ela possa ter continuidade. E é nesse lugar que o adulto, cada vez mais, vai fazer os seus registros, vai fazer suas provocações, vai criar contextos para a criança poder, quando chega no dia seguinte, continuar nessa investigação, porque há um contexto que vai mostrando o valor que eu atribuo àquilo que ela está fazendo. E isso não é só com o brincar. As pesquisas, os projetos, aquilo que as crianças começam a fazer, as suas investigações, por exemplo, em cantos, como é que eu posso deixar tudo isso de tal forma organizado para que elas possam ter esse fio condutor e possam ir além e além e além. Há um desafio muito grande quando nós cada vez damos para uma criança ou trazemos uma situação absolutamente nova. E a criança vai primeiro se apropriar dessa situação, desses objetos, e ela só consegue ir além e se aprofundar quando ela tem essa oportunidade de dar continuidade. Por isso, quando eu digo que essas brincadeiras, que esses cantos, que essa organização, essa caixa mágica com os objetos de preferência, esse baú que as crianças têm, que guardam as coisas que para elas são significativas, isso tudo tem que estar disponível para que elas possam cada vez mais enriquecer esse faz de conta e olhar para ele num espaço que a Vygotsky que fala do como se fosse. Porque é fundamental que as crianças possam mergulhar nesse como se fosse. E os professores, nessa observação daquilo que as crianças estão fazendo, possa criar os seus projetos, as suas projetações, a partir daquilo que ele observa, a partir daquilo que ele registra, a partir daquilo que as crianças estão nos dizendo. Porque aí é que nós vamos mostrar para elas que a investigação que ela quer fazer, de fato, vale a pena. Conta para mim o que você está querendo fazer, o que você está mergulhada.
Eu me lembro, por exemplo, lendo e trabalhando com todas as pesquisas sobre Malaguzzi, ele vai mostrar que a primeira grande exposição em Régio parte exatamente de uma investigação, de uma observação dele, de um bebê andando pelo pátio da escola, no caso do nido, e é um bebê pequeno, engatinhando, e ele olhava para o muro e apontava o dedinho. Ele olhava para o muro e apontava o dedinho. E nesse olhar, seguindo esse dedinho do bebê, ele cria o nome da primeira exposição que sai de Régio, que é Os Olhos que Saltam o Muro. E essa exposição que vai para a Dinamarca e ganha essa projeção no mundo e depois se transforma com o nome As 100 Linguagens da Criança. Por isso, esse como se fosse alimentar esse imaginário, cada vez mais vai nos dizendo que nós queremos saber e que nós apostamos que as crianças têm muito para nos dizer. Isso é um desafio enorme, porque é um desafio de entrar em relações com aquilo que faz sentido para você e aquilo que faz sentido para a criança e que juntos podemos descobrir pontos de apoio, pontos de encontro. Não é só deixar a criança fazer o que ela bem entende e não é só eu, adulto, propor o tempo inteiro, mas uma construção coletiva, compartilhada de uma relação que é interativa. E aí, de novo, a gente tem o vínculo, né, Alice? Você trouxe aí, aos olhos, né, de Malaguzzi, a importância de nós percebermos a potência dessa criança de fato. Não só porque está na BNCC, não só porque está no currículo, né, do município, enfim, mas usar o jargão criança potente, mas porque a gente acredita de verdade que aquilo que ela fez, construiu, pesquisou, tem sentido, tem significado, não só para ela, como também para nós, para o nosso olhar. E por isso a proposta da continuidade. Uma das colegas aqui falou que como aprecia o olhar para a continuidade, mas que na prática, na sala de aula, essa ação nem sempre é tão fácil, mas há maneiras da gente conseguir isso, né? Alice, você falou sobre aquela caixa que guarda os objetos, também uma maneira da gente organizar esses horários. Eu lembro uma vez que a minha sala tinha o horário da limpeza da sala exatamente após, entre o horário da construção do acolhimento, que a gente chamava na época do diversificado, e o de jejum. E as crianças estavam ali naquela construção maravilhosa. Quantas vezes eu não precisei negociar, né, com essa limpeza para ser adiada, para que não fosse desmanchada aquela construção que as crianças gostariam de continuar. Esse é um olhar que a escola também precisa ter, né, para essa continuidade, né, Alice? Para que essa jornada da criança ela seja realmente criada com essa comunidade de aprendizagem que olha para ela, né, que olha para aquilo que ela produz e consiga realmente ver potência nisso. E assim favorecer essa continuidade, não é, Alice? Isso. Acho que, assim, o que é fundamental numa instituição é uma cultura do coletivo, quando Sim. todos mergulham nesse olhar e atribuem esse sentido àquilo que as crianças estão fazendo. Tudo isso vai partir dessa imagem de criança que não é sua professora, não é da professora do outro período, mas de todos, porque todos juntos vão atribuir um sentido àquelas experiências que as crianças estão fazendo por meio dos sentidos. E como nós precisamos, eu acho, cada vez mais, mergulharmos numa possibilidade de que é o corpo da criança que está mergulhado nessa busca de sentido. Por quê? É esse corpo que faz perguntas, é esse corpo que explora o espaço, é esse corpo que quer tempo. E nós, adultos, e ainda mais agora, pós-pandemia, pelo menos pós nem tanto, mas num momento um pouco mais tranquilo, mas como esse corpo que ficou preso nas casas, que essas crianças vêm
de uma outra realidade, como nós precisamos cada vez mais viver o que Valon fala, o corpo fala. Então, como nós, adultos, precisamos mergulhar nessa observação corporal para podermos fazer propostas com as crianças. Por exemplo, se para nós o faz de conta é tudo isso, é algo tão potente, como eu posso organizar, por exemplo, panos coloridos perto da criança? Como eu posso observar panos grandes, panos pequenos, que as crianças possam pegar um pedacinho de pano, um retalhinho, e transformarem aquilo num prato, em alguma brincadeira, pegarem grandes panos e criarem roupas, brincarem de arrumar a cama, brincar de esticar, de fazer, de arrastar capas mágicas que elas vão fazendo, é deitar, se cobrir, se descobrir, como tudo isso nessa relação eu-outro, nessa relação interna e externa, é que vão dando para a criança a possibilidade de mergulhar nessas experiências. E aí entra também uma questão que eu acho muito importante, um passo entre a vivência e a experiência. Porque nessas vivências que as crianças vão fazendo, quando eu depois transformo conversas a partir daquilo que eu estou vendo, e eu peço para elas, contem para mim as suas brincadeiras, eu estou dando para a criança a possibilidade, eu criando um espaço, não porque ninguém dá nada, mas criar um espaço para a criança poder tomar consciência daquilo que ela fez. Então, ao narrar ao contar uma pesquisa que ela fez, ao contar uma investigação, uma brincadeira, uma frase interessante, um jogo de palavras, todas as possibilidades que o brincar oferece, nós estamos trazendo para a criança essa oportunidade de tomar consciência sobre coisas que ela faz muitas e muitas vezes sem ter essa percepção. E no momento em que nós adultos não damos resposta, mas criamos perguntas, e principalmente o livro da Adriana traz muito isso, que você se referiu, a escuta atenta e sensível, nós vamos com isso trazendo uma presença, uma atenção, um desafio, um acolhimento para as brincadeiras das crianças. E no momento em que a gente mergulha nesse acolhimento, nós estamos trazendo, eu acho, a coisa mais importante para as aprendizagens poderem acontecer, que é a valorização da autoestima. Porque quanto mais essa criança se sentir valorizada naquilo que ela está querendo saber, é só isso, não, para ela é tudo isso. É um pedacinho de madeira, é uma pedrinha, como diz o Tonucci, né? Os nossos currículos deveriam ser construídos com aquilo que as crianças trazem nos bolsos. Então, esses objetos tão pequenos que as crianças trazem nos bolsos, essas folhinhas, papeizinhos, como é que tudo isso pode se transformar num grande quebra-cabeça que vai nos mostrando, nos dando pistas daquilo que as crianças estão mergulhadas. E eu acho que é dessa forma que elas vão potencializando sentidos às suas investigações, tomando consciência daquilo que para elas é significativo, e nós adultos, nessas observações, registros, nós vamos podendo criar contextos para que elas possam continuar nas suas investigações significativas e não chegar todos os dias, traz um livro novo, põe uma coisa, arruma aquelas mesas, como todo mundo faz, que não tem sentido nenhum. Então, como que eu posso, por exemplo, abrir uma caixa mágica, que nem eu trouxe aqui hoje, para a gente depois finalizar, Manuel de Barros, quando ele traz aqui que ele vai sendo convocado nessas caixinhas, abrir uma caixa, primeira infância, e ele vai sendo desafiado a criar a segunda, a terceira. Essa caixa aqui é da terceira infância. E eu acho que essa caixa é uma metáfora muito interessante quando nós vemos que memórias que foram inventadas, produzidas, recuperadas, resgatadas, mas são memórias das brincadeiras de criança.
Paulo Freire, quando ele foi questionado por que ele era chamado de um educador da orelha verde, ele fala exatamente isso, pelas minhas lembranças, embaixo da mangueira, o quanto eu perguntei e o quanto eu brinquei. A minha orelha eternamente perguntadeira. E crianças fazem perguntas por meio de palavras, por meio de gestos, por meio daquela boquinha caída, estupefada diante das maravilhas do mundo. É esse corpo em movimento que vai me dizendo: ó, que legal, ó, isso eu não gostei. Nessas brincadeiras, quando ela vai podendo, como eu disse, rodiziar papéis, que ela vai sendo o herói, vai sendo o vilão, vai sendo a mãe, o pai, a avó, mas vai sendo o cachorro, vai sendo a cadeira, objetos do cotidiano que ela vai podendo, nesse mundo mágico, provar, dizer gostei, aquela sopinha de mentirinha ontem no nosso grupo, né? Quando a Marta traz aquele exemplo, mostrando da criança que ela organiza e a criança cortando a folha e ela, você está fazendo comidinha? Não, estou fazendo uma poção mágica, a poção da bruxa. Ou seja, as investigações das crianças traduzem o que de fato elas estão querendo saber, não as nossas respostas prévias. Que maravilha! Eu vou tentar juntar alguns fios do que você trouxe, Alice. Você falou de vínculos, você falou dos direitos de aprendizagem das crianças, você falou das linguagens, você falou de pesquisa, você falou da atuação do adulto, dessa ideia dessa criança que aprende, dos ritmos infantis, você falou da escuta, você trouxe a ideia de uma jornada que abraça esse brincar, né, esse jogo simbólico, você falou de um cotidiano brincante, você falou de espaços, falou de tempos, você falou do adulto, você falou da criança. Eu queria que a gente fosse finalizando a nossa fala, mas queria que antes disso você falasse um pouco, você já deu algumas dicas, mas o quanto é legal para esse professor que está aqui nos ouvindo ou que vai nos assistir depois, que o material que a gente usa para esse faz de conta não precisa também ser tão elaborado, porque ele precisa fazer o vínculo da criança com as suas pesquisas e com as suas experiências, né? Conta um pouquinho mais sobre o que você pensa nesse sentido, Alice. Eu penso o seguinte, que o fundamental é que o adulto tenha a clareza da imagem de criança que o move. No momento em que essa imagem vier com uma assim, eu não estou dizendo que seja fazer por fazer, mas que conscientemente eu saiba a potência disso. Por exemplo, na hora que as crianças estão brincando, que estão nos pátios, que estão nas salas, que estão pela escola inteira, porque todos os lugares, na cozinha, no banheiro, tudo se transforma numa brincadeira, desde que a gente tenha esse olhar de que a criança está nesse espaço de investigação. O que eu diria em relação aos adultos? Em primeiro lugar, a clareza dessa imagem de criança que ele tenha. Segunda coisa, a observação como a grande ferramenta que o educador vai ter. Junto com a observação, o registro. Porque se eu tenho um foco para aquilo que eu vou observar, eu registro para depois parar para pensar sobre aquilo e poder interpretar. Ninguém bate o olho e descobre uma coisa assim do nada. Há um trabalho enorme. Então, se as crianças estão brincando, eu não estou, por exemplo, de costas nesse momento, sem estar mergulhado nesse processo de investigação. Eu estou ali sentado perto delas, sem interferir, sem fazer algum tipo de coisa. Eu estou usando, conjugando o verbo interferir. A interferência fere.
Eu estou criando situações de intervenção, onde eu crio contextos para as crianças poderem mergulhar naquilo que elas estão querendo fazer. Então, a imagem de criança, a observação, o registro, a interpretação, a contextualização, o planejamento que vai fazer com que aquela cena possa ter continuidade. Eu me lembro uma vez, nós fizemos uma pesquisa lá na escola, a educadora tira fotos das crianças brincando no pátio e ela pega aquelas, ela escolhe ali 4, 5 fotos e ela projeta no retroprojetor para ocupar a parede inteira e ela conta aquilo que ela organizou, perguntando para as crianças o que eles estavam brincando. E é nesse lugar de contar sobre essa brincadeira que eles vão começando a mergulhar naquilo, e era um grupo de 2 para 3 anos, hein? E eles vão mergulhando porque eles descobrem, com o corpo, eles começam a sentar de um lado, sentar do outro, imitando aquela exploração que eles estavam fazendo numas folhas da palmeira que tinha caído no chão da escola. Então, quando vem aquilo, foi muito interessante, porque eles mesmos, espacialmente, vão se locomovendo de um lado para o outro, como que se reorganizando a partir daquele cenário. Por isso, volto a dizer, a importância da atribuição de sentidos àquela pesquisa que a criança está fazendo e o adulto mergulhando nessa continuidade. Vamos lá, contar uma história sobre aquela brincadeira, trazer música sobre aquela brincadeira, essa ampliação desse espaço e essa possibilidade também de convidar as crianças para viverem outros papéis. Então, vamos dizer, crianças que brincam só, por exemplo, de serem cachorro. Tem crianças, tem uma fase que eles têm que o tempo inteiro eles Sim. estão ali naquela coisa de 4 pelo chão, um está segurando na camiseta, fazendo o que está puxando. Como é que eu posso criar situações para que haja um rodízio de papéis? Como eu posso, cada vez mais, trazer essa alternância com a própria brincadeira do esconde-esconde? Quem se esconde e quem vai procurar. O pegador, como é que eu vou criando essa possibilidade de que a criança possa viver todos esses papéis? Outra coisa que eu acho muito importante para o educador, além do uso desses instrumentos metodológicos, porque na brincadeira os instrumentos mais do que nunca são ferramentas do educador. Observar, planejar, registrar, refletir e avaliar. Avaliar no sentido de acompanhar o que as crianças estão querendo nos dizer. A outra coisa que eu acho fundamental para o educador é mergulhar nessa presença. Presença que muitas vezes é uma presença calada. Como é difícil para um educador observar sem interromper. Outra coisa que eu acho fundamental na postura do faz de conta é um valor atribuído ao silêncio, ao tempo de espera, ao tempo de elaboração. Como nós precisamos dar esse tempo, criar esse tempo, apostar que é um tempo de construção de conhecimento. As crianças já são muito aceleradas pela própria vida que nós temos hoje na contemporaneidade. Como é fundamental deixar uma criança no chão que está ali sentada, deitada, olhando o que os outros estão fazendo. Aí entra esse vínculo para ter essa percepção de se essa criança está, por exemplo, chateada, incomodada, ou se ela está observando. E como que eu posso entrar nessa relação e cada vez mais criar desafios? Então, a última coisa que eu queria destacar também nessa postura do educador é o quanto é importante desafiarmos as crianças. Desde que esse espaço que eu disse, desse rodízio de papéis, mas como eu posso, por exemplo, eu já vi que alguém passou aqui, trazer uma situação de desenhar uma brincadeira. Então, nesses projetos que vão se desenvolvendo a partir da observação das brincadeiras das crianças,
O desenho é uma forma de registro. Eu me lembro uma vez em Régio, observando um grupo, tinha umas 10, 12 crianças brincando de ciranda. E tinha uma professora, uma educadora, porque lá não falam professora, uma educadora, sentada, observando o grupo que estava ali fazendo aquela ciranda. E tinha uma criança, com uma prancheta, era um grupo de 3 para 4 anos. Era uma criança com uma prancheta na mão e ela estava desenhando as crianças que estavam brincando. E nós chegamos para essa professora, para essa educadora, e nós perguntamos qual é o papel que ela está aqui, por que essa criança sozinha está observando. E ela vira e faz uma provocação muito grande. Ela está, pelo desenho, registrando a circularidade, porque a pesquisa que eles estavam corporalmente fazendo na brincadeira, que era primeiro espontânea e depois eles foram se organizando, era do girar. Então, o que eu faço com esse desenho que ela está produzindo, esse registro? Eu ponho depois no computador e faço uma projetação para todo mundo ver. E no momento em que esse desenho ele é postado e compartilhado, todos vão podendo, de uma forma ou de outra, entrarem nessa proposta. E é esse exercício de, numa cultura desse coletivo, é que vai validando esse brincar como uma linguagem. Não é qualquer coisa, é muita coisa. Porque a forma que a criança tem de fazer suas perguntas e mostrar... a Tetê está dizendo, lembro desse episódio que ela estava comigo nessa escola, quando nós estávamos na Paulo Freire, fazendo essa observação. E eu acho que é esse exercício que nós precisamos cada vez mais mergulhar, se abrir e olhar para aquilo que as crianças estão nos dizendo. Então, de uma prescrição, nós podemos mergulhar na construção de uma autoria compartilhada com o grupo. Ô, Alice, tem uma pergunta aqui de uma colega, eu queria socializar com você. Aliás, é um pedido, não é uma pergunta. Mas antes, eu queria só lembrar quem está aqui presente que nós vamos fazer um sorteio muito bacana. Então, eu queria mostrar os nossos participantes. Nós temos a editora Passarinho, com o livro O Voo dos que Ensinam e Aprendem, uma escuta poética, do Severino Antônio da Cátia. Então, a equipe da editora Passarinho vai sortear para nós. A Bia Vilela também está oferecendo Era uma vez um gato xadrez para o sorteio. Nós temos também uma bijuteria surpresa da Colorê feito à mão, que vem também aqui. Temos ainda um jogo da Lalalu para uma pessoa que vai ser sorteada. E também, sabe, Alice, nós temos um livro exclusivo do Alexandre Rampazzo que ele vai nos mandar. Logo, logo, pessoal, vocês vão ter aí a arte para vocês curtirem, comentarem, enfim, sobre o sorteio. E eu já quero também convidar vocês para a próxima semana, que nós vamos continuar a jornada falando de brincar. E nós temos muita gente boa. Segunda-feira nós temos o Charles, da Escola dos Sonhos, que vem contar para a gente ali sobre os territórios, coisas mais lindas das brincadeiras, dos contextos de brincar, de jogo simbólico que tem na Escola dos Sonhos para as crianças do infantil e do fundamental. Depois nós temos na quarta-feira a Camille Isoli, com as sutilezas do brincar, e a Michelle Sierra falando sobre a cartografia do brincar, com o lançamento do livro, contando os brincares na Chapada dos Guimarães. Coisa mais linda. Na semana do dia 16, Janu Cristina e Valéria Pazetti falando do brincar dos bebês. Janu falando como os bebês brincam e interagem com o mundo, e a Valéria falando sobre o papel dos adultos. E depois nós temos o Paternário Brincar Onde Se Encontram, do Eduardo nos contando aqui, coisa mais linda. Ele vai falar, né, sobre esse vínculo, né, da paternagem e da brincadeira. Depois, na semana do dia 23, temos o Fernando Proverti falando dessa autonomia, desse brincar, dessa criança que conquista sua independência. A Fabi Vitiello vem no dia 25 falando dos quintais que nos habitam, essa pesquisa linda que ela está fazendo.
A Bia Vilela vem falar que o livro também é um brinquedo de ideias. No dia 28, nós temos a Odaline Monteiro falando da cultura escrita e o brincar. E terminamos no dia 30 com a Silvia Puertes, querida, falando da dupla gestora e esse incentivo, esse compromisso de todos com o brincar. E no dia 31, o nosso sorteio. Bem, tem muita coisa boa aí nessa jornada falando de brincar o mês de maio em comemoração ao brincar, né, Alice? E a pergunta, a fala da amiga aqui, Alice, só para contextualizar, ela pediu para que você falasse, tem dois pedidos aqui, tá? Que ela falasse de novo, que você falasse de novo sobre o vínculo, e tem aqui depois peraí, a Edna É, falando, pede para a Alice falar sobre a artesaneidade dos registros do professor. Acho lindo ela falar sobre isso. Então, tem dois pedidos aqui. Da Edna, querida, aqui participando conosco. E quem pede para falar de vínculo é a Dani Paula. tá, maravilha. Você pediu que a pergunta da professora é sobre registros que ela está fazendo? Ela falou da artesaneidade e a Dami para falar de vínculo. Vínculo, eu acho que assim, todas as propostas que se relacionem a situações de relação entre uma criança e um adulto, ou uma criança com outras crianças, partem por esse fortalecimento de vínculos, relações de confiança. Confiar. O que quer dizer o verbo confiar? Fiar junto. No momento em que a criança se sente valorizada, que essa criança se sente ouvida, escutada, com tudo isso que nós falamos até agora, essa criança se sente à vontade para poder fazer do seu jeito e mostrar de fato o que ela é. Eu acho que quando se fala em vínculo, se fala em identidade, se fala em pertencimento, se fala em presença, se fala em objetivos em comum, se fala numa proposta de ser e estar junto dentro de um mesmo lugar. Aqui entra, eu acho, a própria essência do que é grupo, porque grupo não é amontoado. Grupo é aquilo que nós vamos desenvolver a partir de um objetivo em comum. Então, quando nós temos uma relação numa escola, no caso, que nós temos uma sala de referência, aquelas tantas crianças, aqueles educadores, nós vamos criando coisas em comum. E quando nós criamos esses objetivos compartilhados, nós nos sentimos pertencentes àquela estrutura. E no momento em que nos sentimos pertencentes, que nós somos parte de, todo mundo vai agindo de uma forma que não precisa mais o educador estar o tempo inteiro na linha de frente. O próprio grupo vai se sustentando. Nessa alternância desses papéis, como eu disse, quando se tem esse algo em comum, esse ritual, essas relações que são ali transparentes, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Quando as crianças atribuem sentido àquilo que elas fazem na sua jornada. E quando se olha para esse cotidiano, transformando tudo isso numa possibilidade de aprendizagem, esses vínculos são fortalecidos. E acho que para tudo isso, o educador, respondendo a outra pergunta, cada vez mais ele precisa parar para registrar, porque escrever sobre o que ele vê é fundamental para ele poder pensar sobre. No momento em que se distancia de uma situação, quando eu termino a minha jornada, ou no fim do dia, ou para começar outra jornada, é que eu vou, ao ler, descobrir qual é a ponta de um fio condutor que possa me deixar dar continuidade àquilo por onde eu parei. Que bacana. E aí que está a artesaneidade, né, Alice? É essa artesania, esse ligar dos pontos, esse fiar, né, esses fios que são trazidos com os nossos olhares, né? Ela agradece aqui, a Dani Paula agradece, né, o seu retorno, Alice.
Muito obrigada. Eu que agradeço as perguntas, porque perguntas fazem você parar para pensar sobre. Por isso, as perguntas, eu acho que são o maior presente que a gente pode dar para o outro, para as crianças, para os adultos. Por quê? Se eu pergunto, significa o quê? Que o outro vai trazer para mim uma contribuição. Porque é somente o outro que vai me desafiando tanto a entrar em contato com aquilo que para mim é significativo, quanto com aquilo que eu não sei. Então, esses espaços do que eu não sei é o outro que sabe. Por isso, essa relação de boas perguntas, ela é fundamental para a aprendizagem. Eu agradeço a pergunta. Que bom, né? E que gostoso, né, Alice? Bem, Alice, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. É sempre enriquecedor, é para mim um presente, né, ter você comigo, essa sua fala. A gente já se encontra, né, mensalmente. Convido todos vocês que ainda não conhecem o grupo de estudos GEP, só seguir aí a página da Alice e seguindo mesmo, né, os fazeres das centenas de professores que participam com ela, né? Está falando aqui, ó, a Edna Litz é pura sabedoria poética, experiência que transborda, respeito, é isso mesmo. Muito É obrigada isso pelo mesmo, né? carinho. É isso Obrigada. mesmo. Eu Então, queria essa é fechar, eu muito bom. queria Não fechar com esqueça as de fechar com a palavras Kate. da caixinha do Manuel de Barros, que eu acho que Isso. é uma metáfora bem interessante para a gente pensar. E ele vai dizer, quando foi publicada em 2003, a primeira caixinha foi um sucesso. Em meados de 2005, entretanto, em uma rara conversa telefônica, Manuel disse algo que há tempos o atormentava. Não seria possível escrever poemas para compor as caixinhas da mocidade e da velhice? Olha o desafio, a presença do ciclo. Ele não tinha dúvidas. Eu só tive infância, na minha palavra. É bem raiz que bebe na fonte do ser. Olha só, a infância como um bem raiz que bebe na fonte do ser. E completou. Queria que as nossas caixinhas deixassem nos leitores um gosto de fonte. E assim foi. Eu acho que é essa fonte, quando nós abrimos essa caixinha, que nós temos o primeiro escrito de Manuel, exatamente dizendo, ao se puxar o laço, ao se abrir essa fonte. Por isso, as fontes nas quais nós bebemos, as fontes que nos alimentam, esse espaço compartilhado, o estarmos juntos aqui, e é esse exercício que cada vez mais vai fazendo com que a gente possa entrar em contato com a nossa criança e significar essa infância. Por isso, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você nessa noite e que todos os encontros sejam permeados de muitas aprendizagens. Isso mesmo, e muitos vínculos, né, Alice? Que todos tenham oportunidade, assim, de ampliar seus laços, né, com as crianças, e especialmente com a criança que ainda existe em si mesmo, né? Resgatar essa criança para que ela possa estar presente, realmente potencializando aí esses fazeres junto com as crianças, sejam na escola, seja em casa, né? A Mari está falando aqui, desejo muitas caixinhas para abrir, e é Marli, exatamente um isso mesmo. beijo, Marli, um beijo, Rosinha, um beijo, Clara, e vários nomes que a gente vê passando por Sim, aqui. Muito bom. sim. Muita gente querida aqui, a gente quer agradecer por essa partilha, né? Nós estamos do lado de cá e tanta gente do lado de lá ouvindo, né? Com sede, né, Alice? Com sede de querer aprender com você e compartilhar aí esse brilho nos olhos que você transborda. Alice, muito obrigada. Foi uma experiência incrível terminar nossa semana com você. E você sabe, é um grande prazer, né? Logo estaremos juntas de novo em outras tarefas, que logo, logo a gente conta aqui para o nosso grupo, também para os seguidores, que alegria que vai ser estarmos juntos novamente, né? Muito obrigada, Alice, de Um coração. beijo para todo mundo, Até um mais. grande abraço e olhem o mundo com olhos de criança. Esse olho de alegria, de exploração,
do inusitado, de encantamento, como dizia Malaguzzi, o estupor do conhecimento. Beijos, tchau, Beijo, até. querida. Tchau, Tchau. amor. Gente querida, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês numa sexta-feira à noite, compartilhando tantas alegrias. De verdade, gente, eu fico extasiada. Eu fico com tanta vontade de anotar tudo que ela está falando e não perder nenhum um momento, sabe? Ai, que bom que você adorou, Dami. Ai, que legal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui e por beberem dessa fonte, né? Desse momento incrível, como disse aí a Rafa. Foi top, Robert Vânia, que bom de beber dessa fonte de uma pessoa com tanta sabedoria e vem respeitosamente validar nosso trabalho, né, enquanto professores, e trazer referências, trazer reflexões, nos ajudar, né, a encontrar caminhos. Então, eu fico muito grata realmente por vocês terem passado aqui conosco esse tempo de sexta-feira. Obrigada, Érica. Obrigada a todos vocês que estiverem aqui. E obrigada, Rangel, minha querida. E compartilhem conosco os próximos convidados que estarão aqui conosco na Jornada Falando de Brincar, que vai até o dia 31. Não percam, tá bom? Tchau, até mais.